Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos, né, para louvar, adorar e bendizer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração, iniciando, e logo após a missionária Olinda estará louvando o hino da harpa, amém? Amém. Pai do Senhor, prediletos irmãos, graças a Deus podemos iniciar com alegria na presença de Deus, esse sol bonito, né? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo Deus, manto, corpo, se palavras. Muito obrigado, Senhor, por este momento, esse privilégio que nós, teu povo, temos, Assembleia de Deus Boa Nova e muitas outras igrejas, irmãos, de participar, aprendendo da tua palavra nessa manhã de domingo. Que o Senhor possa continuar nos preparando mais e mais e mais e mais. É com alegria que temos essa oportunidade e que podemos participar. Com alegria, amado Deus, sabendo que o Senhor está conosco, presente. Senhor, abençoa, Pai. Sei que o Senhor já tem abençoado e abençoa mais e mais. Nos ajude a entender e a se alegrar e a ficar na tua presença. Pessoas, professores. E muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã e por tudo. Por tudo eu te louvo, te glorifico e te agradeço. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Muito obrigado, presbítero Euler. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Cumprimentamos a Madre Igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. Adoramos ao Senhor o hino da harpa 577. Em fervente oração. Em fervente oração, vem ao teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder irá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Que todos nós viemos deixar no altar do Senhor e que nós viemos descansar, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele e vivemos completamente na oração, que é a resposta para a nossa vida. Se orar, e porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar.
Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, deixando de altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, deixando no altar de Deus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, missionária linda. Que Deus a abençoe, em nome de Jesus. A irmã Jerusa poderia fazer a leitura oficial, amém? E orar pelo pastor Ivanildo, que estará ministrando a palavra. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos estar lendo nesta manhã o texto áureo da palavra de Deus, a verdade prática. O texto áureo diz, em Deuteronômio 7, versículo 9: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. A verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e descendência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe nesta manhã está no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30. 1 Reis 17, de 1, 2 até o 21. Amém? 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. 1 Reis 18, versículo 17, diz: Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois,
Envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando nesta manhã, crendo que Deus nessa manhã está falando aos nossos corações através do nosso pastor, que estará ministrando a palavra ao nosso coração. Soberano Deus e Pai querido, nesta manhã eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, pelo mover do teu Espírito Santo, pela bondade e misericórdia tua, de nesta manhã estarmos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento. Eu creio, Deus querido, que nesta manhã tu estarás falando a cada um de nós, meu Pai, através do teu servo nesta mensagem. Assim nós pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar nessa manhã sobre Acabe e o profeta Elias. Temos um grande aprendizado da palavra de Deus. E vamos iniciar falando sobre o contexto histórico, a situação histórica em que se vivia Israel naquele momento. E nós vamos ver de imediato. O objetivo geral da lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Isso que nós vamos ver nessa lição, nessa introdução, no tópico 1, onde as consequências, onde os atos de Acabe trazem grandes consequências para a sua vida e para o seu reinado. Nós vamos ver que tudo que é semeado será colhido na mesma proporção. Gálatas 6:7 vai dizer que não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quanto o homem semear, plantar, isso também se fará. Então, todos os atos de Acabe, tudo quanto ele praticou de pecado diante de Deus, veio também sobre ele a consequência sobre os seus atos, sobre os seus pecados. E nós vamos ver na introdução que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Nós vamos ver que no decorrer da história, após a sucessão de reinados, Jeroboão foi um dos reis que mais pecou contra Deus. E Acabe, tendo essa oportunidade de também ser um líder, ser um rei, Acabe, ele permaneceu nos caminhos do erro. Acabe, ele não procurou levar o povo para próximo de Deus, para adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E nós vamos ver que, além disso, pelo fato de não trazer o povo para a presença de Deus, Acabe foi além do que fez Jeroboão, né? Na maldade, no quesito maldade, no quesito desobediência aos preceitos e ordenanças divinas. Nós vamos ver, então, que Acabe foi um dos mais perversos. E durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Nós vamos ver no versículo de número 30 que e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então,
nós vamos ver o grau, o nível de perversidade, o nível de maldade a qual Acabe se submeteu e trazendo graves consequências também ao povo de Israel, porque o rei ele estava na condição de representante do Senhor e ele tinha a missão, a obrigação de levar o povo à adoração ao Senhor. Tinha o dever de manter na vida das pessoas, no coração das pessoas, o ensinamento, os preceitos divinos, as ordenanças, e era competência do rei instruir o povo, não deixasse que o povo viesse a se corromper, trazendo para si adoração a deuses pagãos. E nós vamos ver que Acabe ele foi na contramão das ordenanças, dos preceitos divinos, fazendo exatamente ao contrário de tudo quanto Deus ordenara desde o princípio, desde quando Moisés estava ali no deserto. E nós vamos ver que Deus ordenou que quando Israel estivesse na terra prometida e fosse ordenado para si reis, os reis eles tinham obrigações, eles tinham deveres a cumprir, a zelar para com Deus e para com a nação. Nós vamos ver Deuteronômio 17, vamos ler rapidamente esse texto, Deuteronômio, capítulo 17, eu vou ler apenas o 17, mas todo o contexto vai estar do versículo 14 ao versículo de número 20, sobre a eleição e deveres de um rei. E nós vamos ver no versículo de número 17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro, multiplicará muito para si. Então, era deveres de um rei para que ele não viesse se corromper, para que ele não viesse se esquecer do Senhor. Então, o rei ele teria que estar com uma cópia da lei próximo a si, para que ele viesse ler diariamente, para que eles não viessem se esquecer dos preceitos, dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, e assim conseguir guiar o povo em retidão diante de Deus. E nós vamos ver que Acabe ele não fez isso. Acabe ele não tinha essa cópia do mandamento junto a si. E, consequentemente, Acabe se corrompeu. Acabe se desviou da vontade do Senhor. E nós vamos ver que Acabe, o seu fim, nós vamos ver a sua derrocada final. E vamos ver também as consequências do seu pecado. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então, nós vamos ver uma série de erros cometidos por Acabe. A Bíblia Sagrada fala que um abismo chama outro abismo. E nós vamos ver que um dos grandes erros de Acabe foi ter se casado com a ímpia Jezabel. Isso foi, assim, de consequência extrema, porque Acabe, como rei, nós vamos ver no decorrer dos relatos históricos que Acabe ele não tinha autoridade no seu reinado. Acabe estava mais ali como rei de figuração, porque quem mandava, quem dava a última palavra realmente era Jezabel, aquela mulher demoníaca, adoradora de deuses pagãos, e nós vamos ver o que ela fez para tirar toda a nação da presença do Senhor e, consequentemente, adorar a deuses pagãos. O ponto central vai nos falar que é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento, coisa que nós não vimos em Acabe. Somente no final do seu reinado, da sua vida, que vai haver um arrependimento. Mas oportunidade Acabe teve de sobra. Deus deu inúmeras oportunidades para Acabe se arrepender, para Acabe retornar
ao Senhor, porém Acabe estava com seu coração endurecido. Então nós vamos ver que no top 1, o casamento de Acabe com Jezabel, consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Então, nós vamos ver aqui esse grave erro de Acabe e consequências dessa escolha errada. Nós pagamos pelas nossas escolhas erradas. Todas as nossas escolhas têm uma consequência, seja ela boa ou má, mas há uma consequência. E nós vamos ver que Acabe, como já tinha ocorrido anteriormente no governo de Salomão, no reinado de Salomão, e nos outros reinos que antecederam o de Acabe, estava se tornando comum a realização dessas alianças entre reinos, e isso se dava principalmente porque Israel, geograficamente, estava situado em um local de fácil acesso por outras nações, por outros reinos. Então, Israel poderia ser facilmente invadido. E os reinos, principalmente os anteriores a Acabe, eles, para manter a paz, para manter a harmonia entre reinos, faziam acordos. E como que eram realizados esses acordos? Casamentos. Casamentos eram realizados para que um reino não intervisse no outro, não houvesse guerra, e ali, consequentemente, a paz viesse a ser estabelecida. Então, no reino de Acabe não foi diferente. Acabe casou-se com Jezabel, se valendo de uma aliança estratégica, de uma aliança política, para que ele pudesse governar em paz, entre aspas. E nós vamos ver que essa escolha de Acabe teve uma grande consequência para o seu reino. Acabe, ele priorizou a paz entre nações, principalmente com os fenícios, e nós vamos ver que essa escolha de Acabe trouxe uma consequência espiritual na vida do povo de Israel. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. E ao se casar com Jezabel, Acabe foi convencido, ela convenceu Acabe a trazer para a nação, para dentro de Israel, a adoração a Baal e a Aserá, a deuses pagãos. E mais que isso, não contente em poder adorar os seus deuses pagãos dentro do território de Israel, Jezabel, ela agora quer implantar essa religião pagã dentro do território, dentro da nação do norte, dentro do reino do norte, que é composto por Israel. Então, nós vamos ver que essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Então, essa princesa dos Sidônios incitou tanta maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Acabe se deixou corromper, Acabe deixou-se levar por esta princesa e, consequentemente, Israel padeceu por causa do erro de Acabe. Então, Acabe, ele tinha a missão de trazer o povo ao Senhor, a adoração aos preceitos divinos, mas Acabe, ele se desviou para os caminhos tortuosos e foi um dos mais perversos reis de Israel. É isso que fala a introdução dessa lição. Então, todas as nossas escolhas têm consequências. E com Acabe não foi diferente. Acabe, ele, ao final da sua vida, pagou um preço muito alto. E, além do mais, induziu a Israel a também pagar esse preço por causa
da desobediência ao Senhor, por não reconhecer a soberania de Deus, por não reconhecer que estava em falta diante de Deus ao fazer aliança com reinos pagãos, casando-se com mulher pagã e trazendo para dentro do seu reino adoração a deuses pagãos. Nós vamos ver no segundo subtópico que Jezabel era uma rainha perversa. E dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, havia uma perseguição religiosa, ameaçou a vida de Elias. Jezabel ameaça matar Elias, nós vamos ver isso no capítulo 19, e ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria nos seus cultos de adoração aos seus deuses. Então, o trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então, como nós já falamos essa manhã, Acabe ele teve inúmeras oportunidades de se arrepender, de se voltar para o Senhor. Mas a maldade de Jezabel e o fato dele se alinhar a ela fez com que ele endurecesse o seu coração cada vez mais e assim se distanciasse do Senhor, a ponto de ele não conseguir retornar-se para Deus. Mesmo se arrependendo, Acabe só teve esse arrependimento no final da sua vida. Nós vamos ver que Jezabel era uma mulher demoníaca, uma mulher que, ao estar instalada dentro do reino de Israel, Jezabel agora faz uma perseguição aos profetas, aos homens de Deus. Jezabel, ela ordenou a morte de Nabote injustamente. E nós vamos ver que nesse relato bíblico, Acabe, ele desejou a vinha de Nabote por estar próximo à sua residência, e Nabote falou não, porque era uma herança do seu pai, e de forma alguma ele ia vender aquilo que ele havia recebido por herança. E Acabe, como um menino mimado, se emburrou, foi para casa, deitou na sua cama e falou: eu não quero me alimentar porque eu estou aborrecido, eu estou chateado, em razão de Nabote não querer vender a sua vinha para mim. E aí nós vamos ver a astúcia de Jezabel. Ela fala: não se preocupe, eu vou resolver essa questão, deixa comigo. E o que ela fez? Ordena a morte de Nabote, simplesmente porque ele não quis se desfazer da herança de seu pai. E nós vamos ver que ela assinava por Acabe e ainda usava o selo real de Acabe. Então, ela tinha domínio sobre o rei Acabe. E isso, de certa forma, era grave, porque o rei não tinha poder de decisão, a mulher tomava decisão por ele. Ele se aconselhava com ela. Se no reinado de Jeroboão ele havia tomado conselho com os anciãos e tomado conselho com os jovens e preferido ouvir o conselho dos jovens, achado mais viável para ele proceder daquela forma, e nós vamos ver que Jeroboão, ele errou ao ouvir o conselho dos jovens, porque nós vimos que o conselho dos anciãos, pela vivência, pela experiência, eles tinham dado um conselho sábio para Jeroboão. No entanto, ele preferiu ouvir aos jovens, não que jovens não tenham conhecimento, não estou falando isso. Estou falando que, na maioria das vezes, os anciãos, devido à vivência, à experiência de vida, têm maior conhecimento e maior poder de tomar decisões sábias. E nós vamos ver que Acabe, ele procedeu da mesma forma. Embora não houvesse ali um colegiado de pessoas para ele se aconselhar, mas havia aquela astuta mulher. E essa mulher de Acabe foi, sem dúvida, a responsável pelos rumos que o seu reinado tomou.
nós vamos ver que Jezabel, ela fez tantas atrocidades que Elias profetizou que ela não seria sepultada, né? Diante de tanta maldade praticada, ela não teria esse privilégio de, após a sua morte, ser sepultada, mas ela seria devorada pelos cães nas ruas. E dessa forma, conforme havia profetizado o profeta Elias, se sucedeu. Nós vamos ver, sintetizando o tópico 1, Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, Deus não se deixa escarnecer. Então, o que nós plantamos, nós vamos colher. E Acabe, assim como Jezabel, eles, embora gozassem da misericórdia do Senhor, mas eles não se arrependeram dos seus atos. Jezabel foi uma filha de Belial, adoradora de Baal e Aserá. E nós vamos ver que não bastante adorar esses deuses, ela traz para a nação também, para que todos o adorassem. Então, havendo essa perseguição dos profetas do Senhor, essa perseguição religiosa, Jezabel agora importa das suas terras, da sua nação, profetas de Baal e profetas de Acera, para que viessem fazer cultos ali na nação de Israel. E Acabe, sendo dominado por ela, consente que se faça locais para que esses cultos fossem realizados. Inclusive, um templo foi erguido, um altar e um templo foi erguido para adoração ao deus Baal. Isso sobre a supervisão e sobre a permissão de Acabe. Então, nós vamos ver que Acabe ele teve a oportunidade de governar o povo de Deus e trazê-los à adoração do Senhor. Mas ele enveredou pelo caminho de Jeroboão. E ele foi pior que Jeroboão. Ele foi pior que seu pai. Então, Acabe, ele se aprofundou mais na adoração aos deuses pagãos e, consequentemente, se afastou mais da presença de Deus. Então, finalizando o tópico 1, nós vamos ver que, se tratando de idolatria, aqui tem uma relação de inúmeras formas de idolatria na Bíblia. E é importante destacar que a idolatria é odiosa e abominável ao Senhor. Independente da forma e motivos, a idolatria é abominável ao Senhor. Nós vamos ver aqui algumas... a relação vai trazer adoração a imagens, o oferecimento de sacrifícios a imagens, adoração a deuses falsos, o serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem, adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração, adoração aos espíritos dos mortos, a cobiça e a sensualidade. Essas são algumas formas de idolatria que a Bíblia Sagrada nos relata. Então, não podemos achar que idolatria é somente adorar a imagem de escultura, adorar falsos deuses, mas tudo quanto foi relacionado aqui é uma forma, é um tipo de idolatria. E traz aqui Filipenses 3,19, a sensualidade, a cobiça, que está lá em Efésios 5,5 e Colossenses 3,5, e manter ídolos no próprio coração. É importante que se destaque isso, manter ídolos no próprio coração. Então, Deus exige de nós não apenas a primícia, o primeiro lugar, mas Deus exige também de nós a exclusividade. Deus nos chamou para ser um povo exclusivo do Senhor, santo, separado, para a sua glória. Então, além de darmos ao Senhor a primícia, o primeiro lugar de nossas vidas em tudo, não podemos deixar que outras coisas tirem o lugar de Deus, o primeiro, a primícia
a exclusividade de Deus em nossos corações. Então, só reforçando isso que já foi falado em outras ocasiões sobre a idolatria, sobre formas de idolatria. Então, o segundo tópico vai nos falar sobre Elias prever a grande seca. E aí a intervenção divina. Deus intervém nesse momento da história, porque Deus deu tempo a Acabe, e Acabe não se arrependeu. Acabe, pelo contrário, estava cada vez mais entrando em degradação e, consequentemente, levando a nação de Israel também à degradação moral e espiritual. Porque nós vamos ver que quando Acabe faz esse acordo ao casar-se com Jezabel, nós vamos ver que o reino, do ponto de vista político e econômico, estava muito bem. Estava muito bem. Mas, tratando quanto às questões morais e espirituais, a nação estava em completa degradação. E há, então, a necessidade da intervenção divina. E nós vamos ver que houve essa perseguição dos profetas do Senhor, e Deus agora levanta Elias. E, em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. E nós vamos ver o porquê disso no versículo de número 33 do capítulo 16 de 1 Reis. Vai nos dizer que também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Acabe, embora ele não tivesse ali uma cópia da lei para ele guiar, para ele ler, meditar e assim guiar o povo nos caminhos do Senhor, nós vamos ver que Acabe ele tinha conhecimento dos seus atos. Tudo quanto Acabe praticou foi de forma deliberada e consciente. E nós vamos ver então que a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, nos relata que fez muito mais para irritar ao Senhor, para irritar, para trazer a ira de Deus. Então, Acabe ele tinha consciência dos seus atos. Ele não fez de forma inocente, de forma alguma, ele fez consciente. Tudo quanto ele praticou foi para irritar a Deus, para trazer a ira de Deus sobre a sua vida. E nós vamos ver, então, que Acabe, ele foi considerado o pior rei de todo o Israel por conta das suas atrocidades e maldades, em desobedecer ao Senhor e em buscar essas formas de desagradar a Deus, de trazer a ira de Deus. E nós vamos, então, que nesse contexto, Deus levanta o profeta Elias. Por causa de seus atos pecaminosos, perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Antes de nós falarmos isso, eu quero falar um pouco sobre Elias, esse profeta, esse homem de Deus, que foi fiel aos preceitos divinos, que não recuou, que não retrocedeu diante das ameaças, diante das afrontas de Acabe e de Jezabel, porque ele confiava no nosso Deus. Nós vamos ver que Elias, ele aparece aqui no capítulo de número 16, e uma coisa nos chama a atenção, a semelhança a Melquisedeque. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não nos relata a genealogia de Elias, né? Nos faz qualquer menção a pai, a mãe ou a árvore genealógica. Então, quando nós ouvimos falar de Elias, já é Elias se apresentando a Acabe, apenas essa referência. E falando que Elias é o tisbita, e isso nos remete a Tisbe. Eu creio que Tisbe seria alguma coisa muito, muito, muito pequena
a ponto de não aparecer no mapa, né? Nos mapas geográficos, só conseguimos identificar a região de Gileade. Então, Tisbe estava próximo a Gileade, nas regiões de Gileade, mas os próprios mapas bíblicos não trazem essa localização de Tisbe. Então, era no sentido de que algo desconhecido, né, diante do povo, passava desapercebido essa cidade. Então, Elias, sem qualquer menção concernente à sua chamada ou passado, emerge subitamente da cidade de Tisbe de Gileade, com a missão de enfrentar a corrente do baalismo fenício que ameaçava varrer completamente a religião javista, ou seja, o culto a Yahvé, né, no Reino do Norte. Então, o nome de Elias significava Yahvé, Deus. Mesmo que ele fosse designado como profeta, a expressão que se emprega com mais frequência para descrevê-lo é homem de Deus. Então, Elias, homem de Deus. E nós vamos ver, então, que Elias aparece nesse contexto de degradação moral e espiritual do Reino do Norte. E, então, ele se apresenta diante de Acabe com essa mensagem de Deus para aquele rei. Não haverá chuva a não ser pela palavra do profeta. E Acabe se indignou, e Deus imediatamente fala a Elias: olha, Elias, foge, e você vai se esconder no ribeiro de Querite. E nós vamos ver, então, que Acabe agora começa a procurar Elias por todos os reinos, por todos os locais, e não encontra, porque Deus havia escondido Elias. Então, nós vamos ver agora o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades de falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Então, nós vamos ver que o profeta Elias ele apareceu em um período crítico da história de Israel, e a época em que Acabe, influenciada por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Javé em Israel. Então, Elias surge nesse contexto, né, de confrontar Acabe. E nós vamos ver que o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebelião insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito de seu reino. Então, nós vamos ver que sempre que houve essa necessidade, Deus levantou profetas, Deus levantou homens íntegros, homens fiéis aos seus preceitos para confrontar a nação de Israel que estava vivendo em pecado. Foi assim com Elias, que é o que nós estamos estudando nesta manhã, foi assim com Eliseu, foi assim com o profeta, esqueci o nome dele agora, faltou na memória. Então Deus sempre levantou profetas. Quando o povo deixava de ouvir a voz de Deus através das leis e se corrompiam, Deus levantava um profeta para repreender, para corrigir, para alertar a nação sobre o risco que eles estavam incorrendo e sobre as consequências que eles poderiam sofrer ao se desviar da vontade do Senhor. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por povos com pão e carne 2 vezes ao dia.
E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Então, nós vamos ver que Elias, por sua obediência a Deus, Deus cuidou de Elias. Naquele período de seca, uma seca ferrenha que durou 3 anos e meio, nós vamos ver que a situação daquele povo que era de tranquilidade, economicamente estavam bem, nós vamos ver que a situação se agravou de tal maneira que faltava alimento. As pessoas não tinham com que se alimentar. E Acabe, em vez de reconhecer que ele havia transgredido a ordenança do Senhor, a vontade de Deus, não. Acabe acusa Elias. Então, para Acabe, para Jezabel, a razão daquela situação estar ocorrendo não era culpa deles, era culpa do profeta, que sob a palavra de Deus havia decretado que não haveria chuva enquanto o Senhor não falasse com ele para orar, interceder a Deus e houvesse chuva sobre a terra. Então, nós vamos ver que diante dessa palavra de Elias a Acabe, Elias teve que se esconder, teve que fugir, porque ele foi caçado em todos os reinos. E nós vamos ver, então, que Elias, ele agora passa a ser sustentado pelos cuidados de Deus. Deus fala, vai para o ribeiro de Querite e lá você vai se alimentar. Vou enviar corvos. E a Bíblia Sagrada nos relata, então, que Elias era alimentado com pão e carne. E água ele tinha lá no ribeiro. Mas só que houve um momento que esse ribeiro se secou. E aí Elias teve que ir para outra região, sob a direção de Deus, sobre o cuidado de Deus. Elias agora vai até a casa da viúva de Sarepta. E nós vamos ver, então, que Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Então, Elias agora vai para a terra de Jezabel. E a mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Aquela mulher estava desesperada, a fome estava assolando a terra, e nós vamos ver, então, que Elias, ao chegar naquela casa e se deparar com aquela situação, quando a mulher relata para ele, o que eu tenho é uma medida de azeite de farinha para eu fazer um bolo para mim e para o meu filho, e comeremos e morreremos. Aquela mulher estava, então, fazendo o seu último alimento, a sua última refeição, e agora, segundo ela, o que restava era aguardar a morte. Não tinha mais esperança, não tinha nenhuma perspectiva de que algo diferente pudesse acontecer. Mas o que nós vemos nessa passagem, e eu quero chamar a atenção, é que aquela mulher, sobre a obediência da palavra do homem de Deus, ela fez conforme Elias lhe havia ordenado. E nós vamos ver, então, que o fato da obediência foi um fator decisivo para que aquela mulher viesse a ter aquela situação mudada no seu lar, na sua vida e na vida do seu filho. Então, Elias falou para ela, prepara primeiro para mim. E aquela mulher não questionou. Aquela mulher, ela não reclamou, mas obedeceu a palavra do homem de Deus. Então, mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Então, Deus proveu sobre a palavra do homem de Deus, sobre a palavra do profeta Elias, o sustento daquela família até que a seca se passasse. Para uma pessoa que não tinha mais esperança, para uma pessoa que estava aguardando apenas a morte ao fazer a última refeição, aquela mulher foi abençoada pela obediência à palavra. E nós vamos ver que Deus
essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua vontade e defende a causa dos órfãos e da viúva, né? Tá lá a referência do cuidado de Deus, né, desde o início da nação de Israel, com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Então, Deuteronômio 10, 17, 18, 24, 21, 26, 12, vai nos trazer referências do cuidado de Deus para com essas classes de pessoas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Quando a viúva de Sarepta encontrou Elias, pensou que estivesse preparado sua última refeição, mas um simples ato de fé realizou o milagre. Ela confiou em Elias e lhe deu tudo o que tinha de comer. A fé é o passo entre a promessa e a certeza. Os milagres parecem extremamente fora do alcance para a nossa fé frágil, mas cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Então, vamos repetir. Então, cada fé, cada milagre, grande ou pequeno, começa com um ato de obediência. Não podemos ver a solução até que demos o primeiro passo de fé. Então, foi isso que aquela mulher fez. Ela abriu mão de alimentar-se a si mesma e ao seu filho e fez primeiro para o homem de Deus. E, através dessa ação, Deus a abençoou e lhe deu sustento até que toda aquela situação se passasse. Para concluir o tópico 2, o Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades, como tem suprido em nossas vidas, na minha e na sua, eu creio. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor tem provido, o Senhor tem nos dado o sustento, o alimento do dia a dia e suprido todas as necessidades. Então, mesmo diante daquela seca que se estendeu por 3 anos e meio, o Senhor proveu, o Senhor sustentou os seus, o Senhor deu livramento, o Senhor guardou. Então, foi isso que Acabe, ele não soube reconhecer que ele dependia de Deus. Acabe, ele não soube reconhecer a soberania de Deus. E nós vamos ver, então, na próxima lição, não vou adentrar, porque será um assunto estudado no próximo domingo, mas os fenícios, eles acreditavam, né, que Baal, por ser para eles a divindade, o Deus da chuva, do trovão, do raio, ele pudesse trazer a chuva para eles. Então, quando Deus, sobre a palavra de Elias, colocou esse quesito que não haveria chuva sobre a face da terra, não foi por acaso. Foi porque eles acreditavam que Baal, proveria a chuva, porque naquela época se vivia basicamente da agricultura. Agricultura e muito, assim, às vezes caça. Então, o forte deles era a agricultura. E como se produzir sem chuva? Não havia as técnicas avançadas que temos hoje de irrigação. Então, eles dependiam da chuva para plantar e colher. Então, quando houve essa estiagem de 3 anos e meio, ali as consequências foram danosas. Muitos passaram fome. E agora, então, Elias manda a mensagem para Acabe, convocar os profetas de Baal, os profetas de Acera, para que eles tivessem um encontro, e convocou todo o povo. E nós vamos ver, então, que ali Elias desafia eles, a clamar o Deus deles. E nós vamos ver que o Deus de Elias respondeu com fogo. E alguns historiadores dizem que Elias era o profeta do fogo. Então, nós vamos ver, então, que isso era um motivo de grande humilhação a Baal, ao não conseguir, sendo ele, para eles, para a mitologia cananeia, o Deus da chuva, do trovão e do raio, nós vamos ver que eles não conseguem fazer chover. E isso era uma humilhação a Baal e provava a existência do verdadeiro Deus de Israel.
E nós vamos ver, então, que quando Elias interpela o povo, que estão reunidos ali, nós vamos ver que Elias fala para eles decidirem qual Deus servir, se a Baal, Baal, ou se a Deus de Israel, Deus de Israel. E nós vamos ver que, diante do questionamento de Elias ao povo, o povo se cala. O povo não esboça nenhuma reação. Por quê? Porque o povo estava indeciso. O povo agora, de tanto conviver com a idolatria, com a feitiçaria, que foi se alastrando dentro da nação, o povo agora já não tinha mais o conhecimento, já não tinha mais a certeza do qual Deus servia. Então, o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E a Bíblia Sagrada fala que a gente não pode cochear entre dois caminhos. Nós temos que servir a um único Deus, não poder servir a dois senhores. Então, o povo de Israel estava vivendo essa situação, cocheando entre dois pensamentos. E nós vamos ver, então, que quando Elias os interpela, eles se calam porque não tinham mais certeza de nada. E nós vamos, então, agora, o encontro de Elias com Acabe. Acabe, ele estava com o coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então, nós vamos ver que, diante de tal situação, Acabe, ele não reconheceu, ele insistiu na desobediência e ele insistiu na acusação a Elias. Transferiram as suas culpas para Elias. Você é o culpado dessa situação. A razão de não estar chovendo há 3 anos e meio é devido à sua culpa. Então, para Acabe, Elias era o causador de todos aqueles males. Por isso que ele fala, és tu o perturbador de Israel? A ponto que Elias responde claramente, não sou o perturbador, tu e a casa do teu pai, que tem transgredido a vontade e as ordenanças do Senhor. E por isso sobreveio essas graves consequências. E nós vamos ver que essa sequidão espiritual do rei trouxe consequência não somente para a sua vida, para a sua casa, mas também para toda a nação. Como o texto bíblico fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo padece. Então, o povo estava padecendo por causa das ações, das decisões de Acabe. Então, o segundo subtópico, sempre que alguém se torna um costumais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece. Então, nós estamos falando sobre a sequidão espiritual, sobre a seca. Então, Acabe estava vivendo essa situação. E o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. É o que estava acontecendo. As decisões, o fato de pagar para ver, como nós podemos conceituar aqui as atitudes de Acabe, trouxe graves consequências para a nação. O povo padeceu por conta de Acabe. O povo padeceu por conta dos pecados de Acabe, que introduziu na nação a adoração a deuses pagãos, e não se arrependeu disso. Manteve por muito tempo esse desejo de que Israel viesse a adorar unicamente a deuses pagãos. E aí houve a intervenção divina, houve a ação divina, e Acabe, agora ele vai pagar as consequências, porque Deus é um Deus de misericórdia,
mas também é impiedoso para aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Foi o que aconteceu com Acabe. Então, a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos a ápice da falta de comunhão com Deus. Acabe estava vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus, da comunhão com Deus. E então, lhe sobreveio a seca espiritual. Acabe não tinha mais o discernimento para voltar-se atrás, para se arrepender, para reconhecer os seus erros, os seus graves erros, tanto para com ele, para com a nação. E agora, por quê? Porque o seu coração estava endurecido. E aí, com esse coração endurecido, Acabe agora, ele experimenta a sequidão espiritual. Não tinha mais temor de Deus no seu coração. Não tinha mais nenhuma sentimento de arrependimento no seu coração. E aqui nós vimos a dificuldade de Acabe em se arrepender. E falando sobre arrependimento, é importante que se fale sobre essa questão do arrependimento, a necessidade de nos arrependermos quando erramos. Então, Acabe, ele demorou a reconhecer que necessitava se arrepender diante de Deus. E muitas das vezes, esse arrependimento, um falso arrependimento, vem acompanhado de remorso. E remorso não é arrependimento. Nós vamos ver que o arrependimento é você se arrepender do pecado praticado. Você se arrepender do seu ato praticado. Enquanto que o remorso é quando você lamenta a consequência do pecado praticado. A consequência daquele ato praticado, e aí você lamenta essa questão, mas no seu coração não há um verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é quando você confessa e deixa. Quando você deixa, você se arrependeu. Agora, quando há apenas o remorso, você não se arrependeu do ato praticado, apenas da consequência que lhe sobreveio em decorrência do ato praticado. Concluindo, estou finalizando, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, finalizando, nós estamos falando sobre a necessidade do arrependimento, coisa que Acabe teve dificuldade. Então, Acabe, ele precisou perder o seu reino, para depois reconhecer, para depois se arrepender. Então, mesmo tendo inúmeras oportunidades de reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, Acabe, ele precisou levar o seu reino à ruína, à total destruição, para então, nos momentos finais de sua vida, se arrepender. Então, Elias, o Senhor, através do profeta Elias, exortou Acabe a retornar aos caminhos, a se arrepender. Então, não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja como atingiu Acabe. Então, muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está com o coração endurecido, coração de pedra. E muitas das vezes o Senhor fala, e a pessoa continua na mesma, sem retroceder, sem reconhecer a necessidade do arrependimento. E muitas das vezes vem uma ação enérgica por parte de Deus, para que aquele coração endurecido, para que aquela pessoa venha se aquebrantar, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda concede a oportunidade, nos minutos finais
que essa pessoa se arrependa, se volte para o Senhor e não perca a sua salvação. Mas é necessário que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, ao que o Senhor tem nos falado, para que não venhamos. Muitas das vezes, essa situação ocorre com o passar dos anos, muitas das vezes com arrefecimento espiritual, vai se esfriando, na fé vai se esfriando, e muitas das vezes o corpo está na igreja, mas o espírito está longe, o pensamento está distante, e não tem dado mais crédito à palavra do Senhor, tem deixado de ouvir e de colocar em prática a sã doutrina, e isso traz consequências. Então, Acabe, ao se desviar da vontade de Deus, trouxe consequências tanto para a sua casa, quanto para toda a nação. Todos pagaram pelos erros do rei Acabe. E que nós possamos ser sóbrios e vigilantes a todo momento, para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e à sua palavra para as nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, muito obrigado, pastor Ivanildo, que Deus o abençoe, continue abençoando a sua vida, seu ministério. Agradecemos por mais esses ensinamentos, por mais esse aprendizado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Pai do Senhor, aos queridos irmãos. Amém. Bela lição, quantos ensinamentos nós podemos tirar desta lição de hoje. Mas eu gostaria de me referendar a uma delas, que eu creio que é a motivação que levou à degeneração do reinado de Acabe e de todo o povo de Israel, que é o jugo desigual. Segundo Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 16, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu trouxe à tona para comentar este tema a respeito do jugo desigual. O pastor Ivanildo, ele bem colocou que desde Salomão havia um pensamento e foi colocado em prática. Pastor Edivaldo. Oi. Desculpe interromper, eu não sei se é só para mim, mas está saindo um pouco baixo e está com microfonia. Isso mesmo, também não estou conseguindo ouvir. Para mim também. A transmissão do pastor Edivaldo está saindo um pouco baixo com microfonia. Para mim também. Vou falar. E agora, melhorou? Não, está com microfonia. Tem algum outro aparelho ligado, além do celular do senhor? Deixa eu ver aqui. Parede, desliga o seu telefone, no seu caminho.
legal dela aqui. Vamos ver se melhorou. Eu não estou ouvindo nada que o pastor está falando. Ele está tentando ver com a Marisa lá, acho que tem 2 aparelhos ligados lá, e fica dando microfonia, está tentando mudar. Agora acho que melhorou, não? Não, não melhorou não, pastor, continua do mesmo jeito. Ok, eu não... Tenta sair e entrar novamente para ver. Ok. Vamos ver se dá uma melhorada lá, porque realmente eu não estou ouvindo nada e está muito estridente aqui a microfonia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Voltou. Ok. Melhorou? Agora sim, agora está melhor. Ótimo. Ok. Então, como eu estava falando a respeito do jugo desigual, eu quero trazer à tona, e já eu estou reiterando, porque algumas vezes já disse na igreja a respeito disso, e é um tema bem presente na vida das famílias. Então, como disse o pastor Ivanildo, o povo de Israel, os reis de Israel, eles faziam aliança com os reis ao seu redor para ter paz. E nós já pregamos que é uma aparente paz, porque a verdadeira paz, ela vem de Deus. Às vezes se resolve um problema e cria 10. Foi justamente o que Acabe fez. Fez aliança com o rei fenício de Sidom e Tibaal, pai de Jezabel. Ou seja, ele criou uma aliança, teve uma paz aparente, mas criou um problemão, que foi a degeneração espiritual de Israel. Então, você resolve um problema e cria 10. E eu quero trazer para nossas famílias, principalmente aquelas pessoas que pretendem se casar, né? Pessoas que pretendem constituir família. O que nós temos observado é que as pessoas, primeiramente, elas se envolvem sentimentalmente, estão carentes emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, familiarmente, estão carentes e elas perdem a direção de Deus. E elas se envolvem sentimentalmente com outra pessoa e depois que a coisa amadurece e esse sentimento se estrutura no coração de cada um, elas às vezes já chegaram até a mim e disseram: pastor, nós queremos nos casar. E eu ultimamente nem pergunto se oraram, porque está tão forte o sentimento que embasou aquele relacionamento, que o quadro é irreversível. Você vê que quando o pastor Ivanildo leu lá 17 de Deuteronômio, 3 coisas eu percebi ali que Deus mandou tomar cuidado com não se envolver, o perigo de se envolver com mulheres, né? Outras mulheres, a prata, o dinheiro e o próprio poder. Então, nós temos que ter muito cuidado, vocês que ainda pretendem se casar, que primeiro, antes de um relacionamento, se ora, busca a Deus se aquilo ali está na direção de Deus. Porque depois que se envolve sentimentalmente, é irreversível o quadro. Não adianta você falar, é igual filho.
quando ele se envolve com uma namorada. Não adianta o pai falar, não adianta você mostrar, né? Porque você está vendo que aquilo ali é um julgo desigual, vai trazer consequências horríveis. E foi justamente o que aconteceu. Por isso, Paulo nos alerta aqui, alerta aos Coríntios, nos alerta sobre essa questão do julgo desigual. Porque ele traz consequências desastrosas, como trouxe para Acabe, não só para Acabe. Porque eu vou falar uma coisa aqui, as irmãs me perdoam, mas o poder de sedução da mulher é muito grande. Ela realmente, ela convence o homem se dobra. O que representava Acabe para o reinado de Israel? Se nós fôssemos trazer para hoje, nós iríamos dizer que ele era uma rainha da Inglaterra e que Jezabel era primeiro-ministro. Ela que governava. O poder, nós vemos no caso de Eva, nós temos vários exemplos. Eva, Abraão, Salomão. Então, é um poder muito grande, o poder da mulher. A gente chamar do quarto poder, que é o poder da sedução. Tá? Eu não estou falando que as irmãs santas do Senhor têm isso, mas a ímpia aqui é o poder de sedução. Convenceu a ele a adorar outros deuses estranhos, né? Que a Será e Baal. A Será era a princesa, né? Ambos eram deuses da fertilidade, da agricultura. Então, ela fez com que ele se dobrasse, e o pior de tudo foi que ele construiu altares e levou o povo à degeneração espiritual. Então, fica esse alerta para as pessoas solteiras que vão ter um novo relacionamento, porque não é fácil. Não é fácil. São pessoas ímpares, singulares, que vão se juntar, e se não tiver o Espírito Santo de Deus e a constituição espiritual do cristão na mão, que é a Bíblia Sagrada, para compatibilizar, para conviver harmoniosamente, não é fácil. Então, essa é uma lição muito importante e muito atual, e que muitos casais estão sofrendo justamente por causa do julgo desigual. Então, essa é a palavra nesta manhã que nós tiramos dessa lição, dentre tantas outras tão importantes. Muito rica essa lição para nós. Que Deus nos abençoe e fique esse alerta para a igreja. Amém. Amém, glória a Deus, né? Mais um grande aprendizado aí para as nossas vidas. Muito obrigado, pastor Edivaldo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, às 19 horas, temos culto dos varões da igreja, né? Todos estão convidados a participarem em nome de Jesus. Segundas, quartas e sextas tem consagração na igreja, às 8 horas da manhã. Quem puder, participe, com todas as medidas de segurança e prevenção. Amém? Às terças-feiras, às 20 horas, temos culto de ensino online. 9 horas da manhã do domingo, Escola Bíblica Dominical. Amém? Glórias a Deus. Pedidos de oração, continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de uma bênção, de uma oração. Estejamos orando por cada um, por cada parente, por cada familiar, né? Também dos irmãos da igreja, aqueles que necessitam. Amém? Glória a Deus. Estaremos orando também pelos aniversariantes, né? Pastor Edivaldo, irmã Marisa, irmã Josi, eu, e amanhã o nosso irmão presbítero Euler, né? Estejamos orando por cada um, em nome de Jesus, e orando por todas as famílias,
para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã Marilene que faça a oração por esses pedidos e encerrando a Escola Bíblica Dominical. Amém? Da Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos ao Senhor, soberano Deus e eterno Sim, Pai. Senhor, Nós nós te te louvamos. louvamos, te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é o único Deus das nossas vidas, Pai, e não há Oh, outra Senhor, além de ti. sim, meu Deus. Pai, nessa manhã nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Senhor, por Senhor, nos reunirmos mais uma vez, Senhor, para sim, meu aprender mais e mais da Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma, Senhor. Deus, meu Deus. Nós te louvamos pela vida de cada um dos Sim, irmãos, te louvamos, Senhor, por esses que estão fazendo aniversário, sim, por Senhor. mais um ano que o Senhor tem concedido. Aleluia, Pai, que o Senhor Jesus. possa abraçar, continuar abraçando teus filhos, guardando, fortalecendo no crescimento espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos, Pai. Ser com a tua Obrigado, igreja, o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade de cada um. E nós pedimos, Senhor, o poder de Deus, as tuas mãos estendidas sobre cada vida, Pai. Nesta semana, no decorrer da semana, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos renovando, nos revestindo a cada dia, Senhor, nos dando visão espiritual, Senhor. aleluia, Em Jesus. nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa prover a necessidade de cada Sim, meu um, Deus. visitar os hospitais, visitar aquelas pessoas, meu Pai, que estão Sim, gemendo meu em cima Deus. de uma cama, meu Deus, que estão precisando de um milagre, que estão Aleluia. precisando, Senhor, de um transplante, crianças, Pai, Sim, meu pessoas que Deus. estão com câncer, Pai, vai visitando, vai tocando da cabeça Aleluia. à planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. abre portas, Senhor, de emprego. Meu Deus, entra com a providência no nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso país possa ser um país próspero, meu Deus. Em nome de Aleluia. Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. Em Isso. nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Agradeço Jesus. a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado. Glória a Deus. Obrigado, irmã Marilene. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Amém. 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 Pai do Bom Senhor, dia a feliz todos. aniversário para Paz seja a todos. todos. Amém. Pai do Senhor.